pedreiros? Não, eu vou procurar aqui. E, cara, eles têm que obedecer fielmente tudo o que o produto pede. E aí são fases, né? E aí eles são eliminados. Aí então, tipo, tem pedreiro que tem tantos anos de experiência, outros não. Aí uns começam a fazer errado e falam, você fez errado. Aí fala, Você sempre fiz tinha que ter assim. É literalmente isso. Sempre fiz assim e nunca deu problema, né? Mas isso também é um problema. Por quê? Porque os produtos evoluem, modificam. Então, a forma como meu pai construía é diferente da forma como tem que ser construído hoje. Os materiais modificaram. Pedreiro Top Brasil. Deixa eu dar uma olhada. É da Quartzolite. Ai, que Cadê? legal. Põe aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Vai agora. Não, afasta. 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 Ela tem que levantar. Lá Uhum. Dá pra ver? Vou mostrar pra ela. Deixa eu ver. É muito massa. Eu acho que tem 2 ou 3 temporadas. Nossa, que legal, gente. Eu vou dar uma olhada depois. Com Olha, certeza eu vou consumir, porque eu gosto aí, bastante. Cara, aí tem sobre o telhado, as mantas, como que tem que ser colocadas. Aí uns colocam errado. Aí o cara vem, ó, você colocou desse jeito, a água vai entrar. Uhum. Então não vai resolver se Não ter houve colocado... sobreposição, não houve a colagem. Cara, e dá briga, e tem... É muito bom. É muito bom. Vale a pena. Aí tem uma fase que é a caída do box. Polêmico isso aí, hein? Nossa, mas tem uns que faz umas coisas muito doidas, assim. E uns vai tudo certinho e você fica, caraca. Eu até falei pra associação fazer um reality, mas eu acho que sai muito do orçamento. Mas ia acho que seria muito legal. Seria cara. muito legal, seria muito legal. Pegar algumas obras, visitar e trazer o que cada uma tá fazendo de legal. Eu acho que isso até fomenta mesmo. Não é? Eu acho, viu? É uma baita ideia, porque é o que a gente vê, tá? A gente fiscaliza algumas obras e o que um pedreiro às vezes fez de diferente, você fala, caraca, se melhorar, dá pra fazer isso. Exato. E vamos aplicar na outra. Consequentemente, a gente vai melhorando. Acho que essa é a construção, né? É construir juntos. E mudar, de fato, como é feita a construção civil hoje, porque dá muito para melhorar. E quando você fala que o pessoal não executa conforme o fabricante, é porque ninguém quer ler nem o saco, nem a embalagem, muito menos a ficha técnica. Porque isso é algo que nós, profissionais, precisamos ter o hábito, desde estudar norma, boas práticas, as fichas técnicas, isso a gente precisa entender. O rótulo ali, ele está traduzido para quem está executando. Mas a gente precisa entender o porquê. Sim. O que eu sempre falo, cimento. A gente tem 5 tipos de cimento, mas todo mundo acha que cimento é cimento. Só que às vezes está comprando, mas é o que eu sempre falo, eu faço pós na parte de tecnologias de produtos e revestimentos de fachadas, e a gente vai entendendo que muitas das vezes o pessoal está comprando um cimento que tem tanta adição que nem sabe, porque existe isso mesmo, tanta adição que às vezes o que menos tem dentro do cimento é o cimento. Faz sentido? Não faz. Então, e é verdade. Então, quem está até mesmo ali atendendo o construtor, ele precisa saber passar essas informações. Eu fui com a minha mãe esses dias para trás comprar um produto, na verdade comprar areia e cimento, e eu já cheguei só perguntando como boba mesmo, falei assim, que cimento você tem aí? Ele, tem o X. Falei, mas e o outro? Que outro? Para ele é sempre o mesmo. Só que aquele ali atende para determinadas situações, outras não, por causa da sua composição. Então, vai de região também, né? Também. Porque é uma coisa que a gente costuma falar pros clientes, vai ser de bloco cerâmico ou de concreto. E para eles, aqui em Paraíso, só existe o de concreto. Só que se a gente sai da nossa região aqui, a maioria é bloco cerâmico. Exato. E eles ficam tipo, não, mas eu não entendi. Aí não entende porque às vezes o chapisco adere melhor em um, mas não, aí muda a obra, não entende por quê. Não, eu sinto mais confiança no bloco de concreto. Exatamente. Aí, então vamos no bloco de concreto. Exatamente. Mas seu floprador vai ficar mais pesado. Não tem problema, não. Você vai querer economizar em alguma hora. E não vai ser no revestimento. Exatamente. E você só trabalha pro lado de lá? Faz serviço aqui também? Faço serviço aqui também. Hoje mesmo a gente tem algumas visitas para fazer. Ai, meu Deus. Pois é. Quando a gente vem para Paraíso, a gente tenta encher a agenda e já atender tudo que precisa. E aí é mais perícia? É mais problemas de edificação.
Hoje a gente tem 2 casos de trincas, uma em viga baldrame, uma em viga, na verdade, um murinho de arrimo ali, um outro num estacionamento de garagem, tem uma trinca ali, e a outra é para ver um apartamento, que a gente também faz vistoria de recebimento de apartamento. Isso é legal. Então, eu gosto bastante também. Isso é legal. Então, problemas no geral, é o que eu falo. O nosso escritório, na maioria das vezes, ele é sempre acionado quando o problema já apareceu. É difícil, de fato, tá? A construtora contratar a gente para prevenir. Porque muitas das vezes, por isso que eu falei que a gente trabalha com pequenas e médias, porque em algum momento ela vai sentir no bolso o custo do pós-obra, o custo da assistência técnica. Porque se não fez bem lá atrás... E a gente consegue arrumar mais rápido também. Então, o que eu falo, a gente conseguindo resolver um determinado problema para o cliente, mostrando para ele onde houve a falha, na próxima obra dele, ele consegue ajustar. Então, a gente acaba virando um braço direito do setor de qualidade deles. Porque a gente vai mostrando... Olha, e agregando valor automaticamente, né? Porque se ele deixa e se ele faz da forma correta, ele não leva esse problema para o usuário dele. Consequentemente, agrega valor na marca dele. Então, ele passa a vender mais. Então, a gente está muito atrelado a isso. Na boa qualidade da construção e da execução da obra dele. Isso é extremamente importante. E você falou de trinca. Uhum. A trinca para fissura. A gente sabe que quando o material é diferente, existe aquelas fissuras. Uhum. E tem gente que fica desesperado com essas fissuras, né? Explica pra gente qual que é a diferença de fissura e trinca. É que assim... Se quiser ser mais... Vou ser menos prolixa porque assim... Se der pra enfiar o dedo, é uma trinca. Vamos falar o seguinte, é porque... A minha preocupação, são nomenclaturas, tá? Mas não há necessidade das pessoas entenderem o que é uma trinca e o que é uma fissura. É sempre entender, tá movimentando ou não tá movimentando? Isso pode agravar ou não pode agravar? Porque não adianta, se hoje tá fininho, uma fissura, tamanho de um fio de cabelo. Mas aumentou. Só que se ela agravar, então a preocupação dela, pra que vai adiantar chamar fissura ou trinco, ou rachadura ou brecha? Não importa. Então, o que eu falo? Você falou de 2... Genial. Faz sentido? Porque muitas das vezes não adianta a gente estar ali explicando para ele, de 0 a 5 é tanto, de 5... O que vai agregar? Nada. Só que o que está acontecendo ali e como pode ser reparado é muito mais efetivo. Então, a gente perde tempo nisso. O que acontece? Ali você falou, 2 materiais diferentes. É natural, cada um se comporta diferente. Um dilata de uma forma e o outro de outro. Vou dar um exemplo básico, tá? O que a gente mais vê trincando? Ou é uma parede com drywall, porque emendaram, conectaram e não passaram. Vou falar tela, mas muitas das vezes nem a tela que é colocada ali suporta aquela tensão. Porque trincas, rachaduras, basicamente, elas surgem por causa de uma tensão, de uma movimentação, de um rasgo. Ou tá tendo uma força para um lado, tá tendo uma força para o outro, seja para cima, para baixo, enfim. Acontece do material estourar, abrir. Porque são materiais rígidos, tá? Então, a gente precisa entender, se está movimentando, é por quê? É por causa só de uma dilatação? Se está dilatando e vai sempre dilatar, por que então não utilizar um material flexível? Um silicone, um PU, uma borracha, de forma geral, para poder comportar e a gente não ficar vendo e vivendo, convivendo com um problema ali que é muito mais visual, porque se não tem nada estrutural, a fissura só vai atrapalhar a gente ali de forma estética. Sim. Então passa um tratamento flexível. Agora, se é algo que está relacionado a uma fundação, ou se é uma sobrecarga, a gente precisa entender isso, agir na causa, na origem, para aí sim reabilitar. Porque não vai adiantar. Se aquilo ali só continuar gravando, a gente vai ver pino, que o pessoal adora, né? Amarrar, costurar a parede, colocar as barras rasgadas, costurando e tal. Mas se você não resolve aquela movimentação, você concorda comigo que paralelamente aonde você costurou vai rasgar? Sim. É a mesma coisa. Então a gente precisa entender. Tirando a marca feia. Tirando a marca feia, porque fica. E por que fica a marca feia? Você foi lá, você tinha um reboco lindo, trincou. Aí o pessoal vai lá, abre, faz... Não vai refazer o reboco inteiro. Não vai refazer. Aí faz aquele reboco que tem características diferentes daquele outro, porque usou materiais diferentes. Sim. Enfim, é igual uma cicatriz. Vai ficar. Por quê? Porque são materiais, novamente, diferentes. Então vai fissurar ao redor. Então assim, eu sempre falo, não adianta a gente ficar pensando
se dá pra pôr dedo. Porque às vezes a gente vê que dá pra pôr o dedo num lugar ali, mas tá estável. Então tá. Então se é estável, então vamos reparar de forma sólida ali, tá tudo certo, rígida. E tá tudo certo. Agora, se tá movimentando, se não tem nenhum problema, vai pro flexível. E você já pegou essas casas antigas que eu falo... Nossa, qual que é o nome? Casa tombada, essas coisas assim. Porque conforme o tempo, como foi feito de barro e tudo mais, costuma a vir as trincas. Você já pegou algum serviço desse ou não? Já pegamos. E assim, a gente tá falando de parede de 45 centímetros. E assim, se é tombada, que aí no caso de tombada a gente nunca pegou, aí entra muito mais uma parte mais arquitetônica e tem todos os critérios, mudam, tá? Então vamos falar só da casa antiga. Casa antiga, sim. A gente já fez, então a gente não tem limitação dos materiais que a gente precisa utilizar ali. Nem de manter as características até mesmo superficiais. Mas é possível tratar. O que a gente precisa é entender qual que é o tijolo, qual que é o material que está ali e recompor o local. Mas sempre pensando na origem, se teve um recalque, se não teve. Porque aí a gente vai, onde está tendo problema? Se descalçou, a gente calça. Se é solo, a gente tem que entender como vai poder e como vai resolver se é o solo. Porque normalmente o solo a gente não resolve só um pontinho. Muitas vezes ele tem que arrancar, compactar e tudo mais. Recompor aquela região. Então, assim, a sua questão é uma casa antiga, trincou, como reparar? É entender quais materiais que tá ali e quais a gente vai conseguir agregar e resolver o problema. Porque, tipo... Não muda. Se é uma casa com tijolo, com uma casa com paredes mais largas... A metodologia, muitas das vezes, é o que vai variar. Mas, assim, o procedimento é o mesmo. A sequência é a mesma. O que muda é o material que vai ser utilizado. Porque eu fico pensando, tipo... Eu tô falando especificamente da casa que meu pai foi criado, que é na roça, certo, né? Então, tipo, não existe pilar, né? Foi tudo feito de barro. E aí, eu faço esse conserto com o próprio barro? Não, hoje em dia, não tenho nem por que usar barro, porque a gente já tem cimento então pra isso. Ficou, tipo... Mas aí, se eu pôr cimento, vai ficar um negócio muito estranho. Mas ou será que eu jogo uma tela? Será que eu descasco tudo? Aí a gente fica... Aí meu pai, muito... Sabe? apegado, né? Deixa assim. Deixa assim. Se começar a abrir muito, a gente vê. Mas assim, ele quer deixar tudo bonitinho. Né? As vigas mesmo são tudo de madeira, nem tem forro, não tem nada. É bem antigo lá. E aí eu fico olhando aquilo lá e eu fico, meu Deus. Mas tá lá, paradinho. Se não tá movimentando, se ele não tá sofrendo com a parte aberta ali, tá tudo ok. Mas aí você fala... Mas você pode recompor com uma argamassa, se quiser colocar tela. Aí eu falo, você vai entrar com a tela. Se não tá taco, não é nem piso. Não, mas a gente tá falando piso ou parede? Da parede. A parede, ok. O que acontece? A gente coloca a tela... Eu tenho vontade de tirar o taco pra ver como que é embaixo. Faz isso, tira uns pedacinhos ali. Tá bem aderido? Nossa, meu pai me mata. Mas a tela, ela tá ali, se você aplicar, é pra absorver uma tensão. Mas se não tá movimentando, pra que você vai colocar a tela? Então coloca a sua massa ali e pinta por cima. Tipo assim, ela vem aumentando, mas assim, é bem Então não vai ser a tela e também que vai ajudar, porque a tela é superficial. Não, a casa deve ter, sei lá, meu avô deve estar com uns 80, deve ter uns 70 anos a casa. Que legal. Então ela tá lá ainda. Não, e vai ficar por muito tempo. Se dá manutenção periódica, é para durar muito tempo. Mas é engraçado que enquanto tava morando gente lá, você não notava tanto. Aí a partir do momento que não teve mais tanta... Tipo, meu pai não fica lá, né? Então meio que ficou abandonada, aí que começou a aparecer. E sim, acontece. É igual falar avião. Avião voa, ele precisa estar no ar. Se ele tá aqui embaixo, vai deteriorar. Casa, a mesma coisa. A gente precisa usar. Porque senão a parte hidrossanitária, a parte elétrica, as paredes, ela perde vida. A gente precisa de estar com tudo constantemente em funcionamento, assim como nós também. Você fala igual médica. Você acha? Eu acho. Mas não tô sendo prolixa, não. Não vai entender? Não, tá dando pra entender. Então tá bom. É que você tá falando da casa, das coisas, sabe? Como um cuidado. Um cuidado Mas mesmo. A gente tem que ter isso. Porque a gente... Putz, se a gente fosse pensar só em construir, a gente estaria só vendo valor. Só que a gente tá sempre buscando olhar pra casa daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20, daqui 70... Porque, assim, igual você disse, a pessoa não compra só uma casa, ela compra o sonho dela. E a gente precisa valorizar isso. A pessoa passa 60, 50 anos pagando mensalmente algo que, assim, faz diferença. E se a gente não ter esse cuidado, acho que onde que a gente vai parar, sabe? Eu falo,
Quando eu faço as vistorias de recebimento de apartamento, de casas, a gente já fez desde casas de 43... Casas, apartamento de 43, 40 metros quadrados, até apartamento de 700 metros quadrados. E assim, se a gente não tem esse cuidado e esse olhar... E eu penso assim, eu faço o recebimento pensando como se fosse para mim. Sim. Eu ia querer comprar um carro riscado? Não. Por que eu vou aceitar, então, uma casa com problemas? Eu entendo que um carro, a forma que ele é produzido é industrial. A casa é muito mais artesanal mesmo, que tenha produtos industrializados. Mas por que eu, Júlia, comprei um apartamento, vou ficar pagando, vou aceitar ele com falhas? A gente tem que pontuar. Então, quando eu faço um trabalho como esse, eu tô ali na pele do cliente, porque eu tô sendo novamente contratada para isso e eu sigo um rigor. Claro, eu não tiro nada da minha cabeça. Tudo seguindo as normas técnicas, porque tudo precisa ter garantias e respaldados. Exatamente. Eu não falo, essa parede aqui é preta, não era para ser preta. Não. Você estava ali no memorial descritivo e o cliente comprou daquela forma, perfeito, estava ciente. Agora, uma parede torta, uma falha de caimento num box de banheiro. Pô, você vai tomar banho. Você vai ficar deixando a água toda hora voltar para fora do box? Se é um apartamento, muitas das vezes a parte fora do box não é impermeabilizada. E aí? Você vai... Aí é uma questão de uma discussão muito que uma área molhável, entendeu? Então assim, se vai ter um problema, então se eu tô ali, eu tô tentando buscar e mitigar problemas que o meu cliente possa ter. Então daqui a 1 ano, daqui 10, daqui 7